Galera do TMC, domingão, não tem futebol na Série C, porque o Náutico já está classificado. O Pernambuco, que eu me refiro. A Série D, o Santa Cruz também já está classificado, já cumpriu o seu papel. Resto do Esporte na Série A, jogou ontem diante do Mirassol, e nós estamos aqui com a programação esportiva da TMC Recife, uma programação especial, hoje batendo um papo com Hélio dos Anjos, atualmente técnico do Náutico, o contrato está encerrando no final deste mês. Junto comigo aqui, o nosso Marcelo Cavalcante, participando dessa conversa. Grande Marcelo, um abraço para você também. E, abraço, professor Hélio, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na TMC. A Transamérica agora é TMC, jornalismo e esportes 24 horas. E é um prazer tê-lo aqui. Antes de mais nada, parabéns pelo acesso. Um abraço, professor. Obrigado, amigo. É um prazer estar com vocês, né, nessa nova empreitada, agora com a TMC, e a gente fica muito feliz também de participar desse início de trabalho de vocês com essa nova nomenclatura, né, no caso. E estamos aqui para falar de futebol, para falar do que vocês quiserem, naturalmente. É um prazer estar realmente com vocês. Perfeito. O senhor está em que lugar do Brasil, professor Hélio? Eu estou em Florianópolis, né? Eu tenho residência aqui e já estou aqui descansando um pouquinho, né? Já vivendo um pouquinho a minha casa, já que eu fico tão pouco aqui na minha residência, e aproveitando a convivência com a filha, com o meu neto, que também mora aqui, com o meu genro. Tem sido dias especiais. Perfeito. Aproveite bem as férias. Obrigado. Marcelo Cavalcante, um abraço, Marcelo. Um abraço, Carlos Miguel. Professor Hélio, prazer estar com você aqui também, aqui na casa, no TMC. Obrigado por aceitar o convite do nosso bate-papo. A gente que sempre troca figurinha no dia a dia de futebol, e agora a gente está aqui nesse momento de suas férias, a gente está agora conversando também sobre futebol. E a minha pergunta, eu já vou pensando no futuro, já vou falar do futuro. Depois a gente volta para o passado e comenta como é que foi a campanha do Náutico e tal. Mas eu quero saber como é que está a cabeça do Hélio para voltar ao Náutico. Já está se conversando para voltar. A gente sabe que o Náutico vai passar por essas questões políticas, eleitorais. Houve não sei, pode me corrigir se estiver errado, a questão de ter colocado uma condição aí de voltar se caso a situação ficar ou não. Eu queria saber desse planejamento aí para 2026. Como é que está a sua cabeça aí? Olha, a minha cabeça tá muito boa, está totalmente voltada para a gente dar sequência no trabalho. Não depende só de mim, né? Hoje depende muito do quadro político, depende de outras coisas, mas nós estamos procurando antecipar alguma coisa, né? Desde sexta-feira, eu não falei muito com ela, mas desde sexta-feira que o Náutico está tendo contato com a minha agente, né? O que nós fizemos com o Náutico foi no decorrer dessa semana que passou, apresentar para eles o relatório, apresentar para eles os números alcançados em todos os sentidos pelo Clube Náutico Capibaribe nesses últimos 5, 6 meses de trabalho nosso, não somente na parte técnica, mas o envolvimento que teve, as vitórias, a conquista de uma vaga para a Série B, o envolvimento de rentabilidade do clube, né? Então o clube cresceu em todos os sentidos, nas redes sociais, cresceu no faturamento de bilheteria, cresceu no número de sócios, e a gente tem um apanhado geral disso. Então nós apresentamos para o clube a importância que o trabalho teve nesse momento do Náutico, e a partir daí o relatório e os contatos batendo papo sobre elenco, sobre o que a gente pode fazer, sobre aquilo que pode acontecer, né? Então está sendo muito positivo. No caso, o Bruno e o Ítalo, que são as pessoas que a gente está mais conversando, e junto também com o Fábio, eles já conhecem a gente, então as coisas facilitam, as nossas ideias comungam em muitas coisas, tanto na estrutura do clube, na parte da estrutural do clube, como também em termos de iniciar refazer elenco, né? Que isso faz parte também desse contexto e desse momento. Eu acho que tudo pode acontecer se caso a política mantenha o que eu acho que é o óbvio, né, para tudo. Eu não vejo em clube nenhum 2 anos dá para qualquer dirigente fazer alguma coisa, né? E o Bruno fez muita coisa.
principalmente no aspecto técnico, né? Então, se tiver a continuidade dele, naturalmente facilita tudo para a nossa permanência no Náutico. Olha, só para ficar claro, quando você fala a manutenção da gestão, é especificamente o Bruno ser o candidato ou se a situação, a atual gestão, indicar uma outra pessoa? Até agora, as chapas não foram inscritas, tanto que o prazo foi prorrogado. O Bruno, na última eleição, deixou para a última hora. Bem, da verdade, pode ser que isso aconteça. Mas, oficialmente, a situação não tem um candidato ainda. O que você tem em mente é a manutenção da permanência de Bruno no cargo, ou se ele indicar alguém, você também permaneceria, já que a gestão seria uma continuidade? Olha, a gestão no momento, pelas reuniões que eu participei e pelas conversas que eu estou tendo, é muito difícil o Bruno não ir para a eleição. Você entende? Ele está tentando compor algumas situações que eu acho que é muito importante. Eu tive uma liberdade de trabalho muito grande com o Bruno e eu já tinha uma relação muito boa com o Bruno e o Guilherme, inclusive, é uma relação especialíssima com o Bruno, até antes mesmo dele ser presidente. Para vocês terem uma ideia, nós encontramos mais ou menos uns 40 dias, ou 30 dias antes do Bruno se candidatar a presidente do Náutico, lá em Belém. O Bruno foi fazer um trabalho lá e nós encontramos, conversamos muito. Ele até fez, né, proposta para o Guilherme trabalhar com ele no futebol, né, mas o Guilherme, na época, não achou que fosse a melhor maneira, que ele queria fazer a especialização dele, ele foi fazer a MBA na Europa, ficou 6 meses lá, então ele também não queria, nós não queríamos separar, né? E eu já tinha contrato, nós já tínhamos contrato lá praticamente definido com o Paysandu. Então a nossa relação com o Bruno ela é muito tranquila, porque nós pensamos, em muitas coisas da mesma maneira, né? Então, o Bruno é totalmente voltado à estruturação do clube, é totalmente voltado a um equilíbrio financeiro, é totalmente voltado a uma relação boa, independente de resultado. E a relação boa, quando se perde, não é manter treinador, não é nada disso, é você ter equilíbrio, né? Equilíbrio em cima de pressões, equilíbrio em cima de cobrança. E na vitória também é a mesma coisa, pé no chão. Então, o Bruno para mim, não foi surpresa nenhuma a postura dele. E eu gostaria muito de que ele continuasse como presidente. Nós não comentamos durante todas as nossas conversas possibilidade de indicação de qualquer outra pessoa, né? Daqui a pouco pode mudar de ideia, e aí também eu vou ver o que é melhor para mim e o que é melhor, naturalmente, para a gente desenvolver um trabalho. Eu gostaria muito de que esse pensamento que tem no Náutico hoje fosse mantido. Se daqui a pouco tiver que trocar alguém, como é o pensamento, como você frisou, aí eu não sei qual vai ser a minha decisão, sinceramente. Professor, olha, agora vamos falar um pouco da campanha que aconteceu. Eu fiquei surpreso em dois momentos no Náutico. Primeiro que o Náutico não começou bem a temporada e o time não estava se encaixando, enfim, um processo muito complicado. Desde o estadual, começou mal também a Série C, e o Náutico recorreu à sua contratação, que era bastante óbvio, né, pela sua identificação já com o Náutico. E vem desde os anos 90, talvez o torcedor não lembre, mas vem desde os anos 90. E aí você conseguiu fazer um trabalho de recuperação impressionante, que aí já veio a minha primeira surpresa, embora saiba da sua capacidade, da sua forma de motivar o grupo. Mas aí veio uma outra surpresa que deu que eu queria saber se aconteceu com você. Aqueles dois jogos ali contra o Guarani e contra a Ponte Preta, a derrota em casa. Eu queria saber o que é que, no seu olhar, depois de passada a situação, o que é que aconteceu naquelas duas partidas, naqueles intervalos ali, e se você chegou a temer por uma situação de não conseguir recuperar, já que aquela fase da competição é um tiro curto, né? Com dois jogos em casa perdidos. Como é que você lidou com aquela situação? Olha, vamos começar da minha chegada, né? Eu sou muito tranquilo com isso. Eu sabia que eu tinha uma confiança muito grande de recuperação do Náutico. Não era somente pela minha capacidade, nada disso. É principalmente porque quando eu estou no Náutico, todas as pessoas envolvem muito comigo.
E isso é uma ajuda maravilhosa, né? Então, é fundamental todo mundo envolver com o comandante principal, né? Pra você ter uma ideia, hoje eu recebi telefonema, nós batemos papo no WhatsApp, né, via telefone, no caso do WhatsApp, com o Roberto, estava lá batendo papo, nós ficamos conversando aqui, eu e ele, o Paulo Leme. Eu tenho uma relação muito próxima com todos e isso aí facilitou muito a minha vida dentro do Náutico, sempre facilitou, né? Então, a gente chegou, se a gente for olhar os números do Náutico no primeiro semestre, né, e eu já frisei isso publicamente, que nós tínhamos que lembrar que o Marquinhos Santos, ele deixou coisas positivas e que a gente procurou aproveitar. Eu sou muito honesto, né? Eu não gosto de, eu resolvi todos os problemas. Não. Nós tínhamos coisas boas da outra comissão técnica e nós tivemos a capacidade de aproveitar, né? Então, isso eu quero deixar bem claro. Mas a gente há de convir que a campanha, ela foi abaixo de a campanha anterior à nossa chegada, ela foi abaixo de tudo. E ela está sendo, assim, prejudicial ao Náutico. O Náutico está sem calendário. O calendário do Náutico é um campeonato pernambucano. O Náutico é um time, que é um clube que gosta de colocar garoto para jogar. Nós temos garotos com potencial e nós não vamos ter tanta chance. O campeonato pernambucano é tiro curto. E depois nós temos campeonato brasileiro. Agora, se a gente tem Copa do Brasil, Copa Nordeste, você facilitaria tecnicamente o aproveitamento de jogadores oriundos da base. Então, eu acho que, e sem falar no prejuízo financeiro, mas tudo bem. Com a nossa chegada, nós realmente vimos e detectamos os problemas, né? E compramos uma briga muito legal com os jogadores, né? Coloquei a minha forma de trabalhar rapidamente e eu tenho que enaltecer a conduta dos jogadores. Eles assimilaram principalmente o que seria o dia a dia, eles assimilaram uma coisa que era necessário, que era recondicionar a equipe, principalmente no aspecto de intensidade, de força, né? E eles sangraram, eles deram uma oportunidade e nossa comissão técnica trabalhou muito forte e aos poucos nós fomos engrenando. Nós fomos engrenando, as coisas foram difíceis, aí nós daqui a pouco engrenamos, mas o time não ganhava em casa, aí vem o período, aí a gente fortaleceu dentro de casa e continuamos e terminamos a competição muito forte fora de casa, né? O último jogo que nós perdemos fora de casa foi a minha estreia no campeonato da Série C, né? Nós tivemos um comportamento fora de casa muito bom. Aí o time equilibrou defensivamente, né? Aí o time conseguiu equilibrar também ofensivamente, e o grupo comprou a briga, né? Nós acionamos tudo que nós podíamos dentro do clube e aí houve ajuda de todos. Todos colaboraram, todos participaram. Aí nós vamos para o quadrangular. No quadrangular nós entramos com alguns pequenos problemas. Você vê, eu tinha um volante como o Auremi, um jogador já com, né, com as costas largas, jogador que tem equilíbrio, tem experiência. Já entramos sem esse jogador. Aí, na sequência, já veio o problema do Carlinhos na véspera do jogo contra o Guarani. Aí já tínhamos um problema porque o Matheus Silva vinha de uma recuperação difícil. O Matheus só entrou com o Guarani, só entrou para jogar contra o Guarani porque não deu para o Carlinhos jogar. O Matheus, ele estava programado por mim a ficar em condições de jogo 10 dias na frente, e ele foi. Aí vem a sequência da Ponte Preta sem Matheus poder jogar, e as contusões, que são coisas normais do futebol. O Patrick foi um trauma. E aí, episódio Marco Antônio, que foi um episódio que a gente teve que bater de frente, tanto no momento de mantê-lo e também no momento do afastamento. O jogo contra o Guarani, para mim, foi um jogo onde o nosso comportamento físico e técnico foi normal. Erramos numa coisa que incrível. Foi o único gol de bola parada que nós tomamos nos últimos 23 jogos. Foram o gol do Guarani. Nós estávamos há 19 jogos sem tomar gol de bola parada, 20 jogos sem tomar gol de bola parada. Erramos 2 vezes, mas tivemos um comportamento físico, técnico relativamente bom. Físico foi ótimo.
Aí nós vamos para o jogo contra a Ponte Preta. Esse jogo, sim, esse jogo me pegou. 1-0 contra a Ponte Preta me pegou. Porque nosso rendimento técnico não foi bom e o rendimento físico foi o pior sob o meu comando. Os números físicos do jogo da Ponte Preta foram horríveis e isso me deu uma guinada na conduta do trabalho da semana posterior para você enfrentar a Ponte Preta fora de casa. E esse grupo é um grupo tão forte e é um grupo tão ativo nas reações, porque a cobrança minha, naquele momento, era uma cobrança muito agressiva mesmo. Muito agressiva. Eu tinha que ir para tudo com eles. O rendimento contra a Ponte Preta fora de casa já voltou ao normal, muito forte fisicamente, e tomamos aquele gol que pegou todo mundo, né? Moralmente, pegou todo mundo. Voltamos para casa, né? Para recarregar as energias e fomos fazer o jogo da nossa vida contra o Guarani. Nós não podíamos perder o jogo do Guarani. Nós tivemos uma reação técnica não tão boa, mas uma reação de competitividade boa. E aí eu já falei sobre isso e confirmo para vocês. Dentro do vestiário do Brilho de Ouro, eu avisei para o grupo: preparam, porque nós vamos chegar. Preparam-se que nós vamos chegar. O vestiário estava ruim, estava difícil. Até as pessoas que estavam nos acompanhando, os companheiros de direção, todo mundo de cabeça muito baixa, astral muito baixo. E eu tive que usar do meu comando, da minha linha de trabalho, e alertei o grupo: se preparam, vocês foram muito bem, nós fizemos o gol do campeonato, que foi o empate, e nós vamos para a cabeça. Aí nós fizemos uma semana bem diferente, contra o Guarani, do Guarani para o Brusque, e a reação foi altamente positiva. Tiramos a pressão contra o Brusque da semana e fomos para a decisão. Eu acho que aí o grupo reiterou tudo aquilo que ele conseguia fazer dentro de casa. Amassou o Brusque. O jogo poderia ser definido no primeiro tempo, mas decisão é decisão, né? Tem que ter um pouco de emoção, e a emoção foi grande, e eu acho assim, que nós tivemos uma série de fatores, Marcelo. A partir do jogo do Brusque, nós tivemos uma série de fatores que culminou essa irregularidade, né? Irregularidade. E aí nós perdemos o Igor, machucado, mas também que, na minha visão, eu já estava perdendo ele um pouco mentalmente, sabe? Eu já achei que ele estava, o garoto, né, sentindo um pouco a pressão e o momento da competição, e ainda tanto que ocasionou uma contusão que a gente até alerta para isso, né? Daqui a pouco a cabeça não está boa, você traz até a contusão para você, pelo desgaste, pelo cansaço mental, pelo estresse, e tudo ocorreu muito bem. Eu acho que foi uma série de pequenos fatores que culminaram com aqueles 2 jogos infelizes nossos. Olha, Hélio, o Carlos Miguel, Carlos Miguel, só uma informaçãozinha aqui, uma curiosidade, antes de passar para você a pergunta, que é o seguinte: o Náutico na primeira fase tomou 7 gols em 19 jogos, né? 7 gols em 19 jogos. E na segunda fase, a fase classificatória, o Náutico acabou tomando 6 gols nos jogos que participou. Ou seja, esse desequilíbrio chegou a dar um susto na torcida, né? Mas E outra coisa, eu sempre trabalho com aquilo, né? Se você toma menos gol do que jogos jogados, você alcança algum objetivo. E nós alcançamos o objetivo empatando, né? Porque nós tomamos 6 gols em 6 jogos. Tá entendendo? E nós conseguimos o objetivo. Mas eu trabalho com essa linha. Menos gol do que jogos jogados. Se você for olhar qualquer equipe que consegue isso, é muito difícil ela não alcançar o objetivo. Uma manutenção na divisão, um acesso, uma Libertadores, eu vejo os números assim e a gente comprova isso, você entende? Nos estudos que nós fazemos de todas as divisões do futebol brasileiro e algumas ligas europeias também, a gente pega esses números. Hélio, dentro desses itens aí, dessas possibilidades da instabilidade desses 2 jogos, você acabou citando a saída do Marco Antônio. E eu tenho informação de que, quando o Marco Antônio assinou o pré-contrato com o CRB, ele foi ouvir as lideranças do Náutico, do grupo, do time, jogadores, seus pares. E um deles chegou a dizer: converse com o professor, peça orientação a Hélio, Hélio vai lhe dar uma orientação. E
Ele chegou a conversar com você, mas ele já teria assinado o pré-contrato, mas ele não tinha levado essa informação para você. Procede? Foi assim que se deu a conversa? Procede. Deixa eu te falar. Ó, Vinícius conversou, Auremir conversou, parece que o Muriel conversou. Não foi nem antes de assinar pré-contrato. Foi antes dele ele assinar o contrato com um novo empresário. Marco Antônio estava livre. Por isso que eu não admiti a postura do empresário. Porque o Marco Antônio estava dentro do Náutico sem empresário. Se caso tivesse sido o empresário que tivesse levado o Marco Antônio para o Náutico e resolvesse antecipar a saída do Marco Antônio, fazendo um pré-contrato, eu ainda respeitava. Mas ele pegou o Marco Antônio dentro do Náutico, o Náutico colocando o Marco Antônio na vitrine, e ele não respeitou isso. Inclusive, ele enganou o Náutico. No momento que estourou a notícia, você entende? Há um mês e meio atrás, o Marco Antônio já tinha assinado o pré-contrato. E ele estava negociando com o Náutico, não o Marco Antônio, o empresário. Empurrando com a barriga, né? Negociando, mas nós estamos pensando, leva para. Daqui a pouco eu falo. Aí ficava uma semana sem contato, quer dizer, então ele ficou enganando o Náutico durante um mês e pouco. Aí eu fiquei sabendo disso como? Porque a partir do momento que estourou a notícia, e eu acho que essa notícia foi estourada propositadamente, aí é uma questão política, tá? Eu não sou menino, eu sei qual é a relação do CRB com o Náutico, uma relação, quando eu trabalhava no Náutico, uma relação altamente próxima dos outros dirigentes nossos, você está entendendo? E aquilo ali coincidiu com pessoas que trabalham no Náutico que têm problemas comigo, que trabalhava no Náutico e passou a ter problema comigo e trabalha no CRB. Então eu achei muita coincidência no momento da guinada do Náutico, da entrada do Náutico para o quadrangular, surgir isso, né? Tanto que a gente não viu falar mais nada, né? Acabou. Ninguém fala mais nada. O Marco Antônio já tem um pré-contrato lá com o CRB. Ninguém, o empresário nunca falou nada, nunca colocou uma posição oficial. Quer dizer, então, para mim, aquele ali foi premeditado. Tá? Mas, acima de tudo, eu conversei com o Marco Antônio. E aí foi eu que o procurei. Saiu a notícia, quando eu cheguei no clube, eu chego no clube sempre bem mais cedo do que eles. Quando ele apresentou no clube, eu chamei ele e conversei com ele. E ele falou comigo que ele tinha um mês e pouco que ele tinha assinado. Né? E eu saí dali e fui fazer a minha reflexão. Se valeria a pena já tirá-lo do grupo, ou se não valeria. Como o Marco Antônio é um menino que eu gosto dele, com boa formação, boa família, conheci os pais, conheci os parentes nesse mundo do futebol, aí nessas viagens que a gente faz. Como nós viemos aqui em Florianópolis jogar, os pais deles estavam aqui. Em Campinas, a mãe dele estava. Em Campinas, não, em Santo André, para jogar com São Bernardo, a mãe dele estava. Quer dizer, são pessoas de um nível muito bom, né? Então, eu respeitei isso, eu falei, eu vou continuar com ele no grupo. Só que ele tinha, nesse dia, ele me falou uma frase que após o jogo contra o Náutico, eu comecei a observar mais o comportamento dele. Como que ele foi, a reação dele no jogo contra a Guarani e a Ponte Preta não foi muito boa. As ações dele no jogo contra a Ponte Preta não foram boas. E aí eu levei em conta uma frase que ele falou para mim, que o executivo empresário dele falou assim, olha, vamos fazer esse pré-contrato para a gente já garantir na Série B. Daqui a pouco a coisa não dá certo no Náutico, você tem a garantia de estar na Série B. Quer dizer, então, no final, no fundo, ele também não confiava no que nós íamos chegar. Aí eu, alertado com isso, com essa frase, eu resolvi tomar essa decisão, né, de tirá-lo do grupo. Claro, eu conversei com o clube, passei a minha posição para o clube. Vou ser muito sincero, teve pessoas do clube contrárias à minha decisão internamente, mas faz parte. Quem eu defini tudo foi com o presidente, e o presidente entendeu que a nossa decisão era a melhor para aquele momento. E isso, claro, que traz algum transtorno. Eu acho assim, o grupo, eu vou falar uma coisa verdade para vocês, o grupo não gostou de forma alguma
a posição do Marco, mas é um grupo coeso, sabe? Mas não gostou, não foi legal, tá entendendo? Para o grupo. Então eu tenho, como comandante, eu tenho que saber a hora certa, eu tenho que ver o comportamento geral. E eu quero mais é que o Marco seja feliz na vida dele, porque o Náutico conseguiu aquilo que muitas vezes daqui a pouco nem ele, nem o empresário dele tinha confiança, que era estar na Série B. Daqui a pouco nós vamos ser adversários, né? Nessa bela Série B que nós teremos em 2026. No caso, quando eu falo nós teremos, o Náutico, né? Vai ter em 2026. São coisas internas, são situações que muitas vezes as pessoas que estão fora não entendem, mas você tem que tomar decisão. E decisão no futebol, você não pode agradar a todos e você não pode achar que você vai desgastar com a decisão. Decisão é para se tomar. E quem comanda tem que tomar decisão. Hélio, a minha pergunta, tem uma frase que você falou aí antes de ir para essa pergunta que o Carlos Miguel fez. Você deu uma declaração aí a respeito do calendário, né, assim, de ter mais competições para o Náutico participar e tal. E realmente, financeiramente, para um clube como o Náutico, é importante ter outras competições. Mas eu queria tocar num assunto que sempre gera polêmica quando. Não é polêmica, é uma contradição no futebol. Tem treinadores que falam assim, poxa, é muita competição e acaba eu não tendo elenco para tudo. E já outros, como você declarou, que é bom para ter um calendário cheio. Como é que você avalia o calendário do futebol brasileiro hoje? Olha, o calendário do futebol brasileiro hoje é igual ao calendário do futebol europeu. Uhum. Praticamente igual o calendário do futebol europeu. Entende? Olha aí o que a UEFA fez na Champions. Aumentou o número de jogos assustadoramente. Entende? É dinheiro, é business. Todo mundo procura. Eu até acho assim, achei até interessante a palavra de um dos organizadores da UEFA falando, poxa, não, da UEFA não, da La Liga, e levando jogos para fora da Espanha, né? Levando jogos para Estados Unidos e tal. Houve uma reclamação, aí eles falaram, vem cá, e os salários? E os salários exorbitantes? Alguém abre mão desses salários para ter diminuição de jogos? Ninguém abre. Né? Então, isso é relativo, é uma coisa que é normal. No futebol brasileiro, é normal todo mundo reclamar. Mas você imagina bem o prejuízo de você ficar sem Copa do Brasil, sem Copa Nordeste. Olha o prejuízo que é. Uhum. Eu estou falando prejuízo financeiro com um clube igual o Náutico e prejuízo técnico. Por quê? O Náutico é formador. Né? O Náutico é formador. Eu vou citar, eu acho que o esporte é um clube formador. Pode até nos últimos anos estar tendo mais dificuldade, mas é pelas necessidades. Mas sempre foi formador, vendeu sempre bons jogadores. O Náutico da mesma forma. Quer dizer, então nós precisamos de calendários para você arriscar a contratação. Daqui a pouco, Marcelo, tem uma contratação que o meu departamento de captação pega de um jogador desconhecido totalmente de vocês, que a gente chama, isso é uma contrataçãozinha de risco. Aí o jogador vem, ele tem Copa Nordeste, ele tem Pernambucano, você pode usar esse jogador uma vez ou outra. Eu tenho hoje, dentro do elenco da base, eu tenho 4, 5 jogadores, Marcelo, que ia precisar muito de calendário. Para quê? Para você criar esses jogadores. Agora, você sabe, nós vamos ter o Náutico tem um campeonato pernambucano e a partir do dia 3 de março, sei lá, acho que sei lá, a partir do início de março, tem um campeonato brasileiro dos mais difíceis. A Série B vai ser impossível no ano que vem. Por quê? Possibilidade de Atlético Goianiense ficar, Goiás ficar, Atlético Paranaense ficar, Cuiabá ficar. Você imagina bem. E quem está descendo? Fortaleza sujeito, Juventude sujeito. Você está entendendo? O esporte sujeito. Olha o nível que vai ser. Aí você não pode arriscar tanto, porque nós temos que brigar. E brigar tem que ter mais qualidade. Então, o custo do clube vai aumentar, porque o clube não vai poder contratar um jogador desconhecido, porque vai ter que contratar jogadores prontos para 38 jogos de uma Série B. Se você tem um laboratóriozinho ali, apesar de que para mim nada é laboratório, sabe? Eu sempre falo, com todo respeito, mas se o Náutico entrar sob o meu comando no Campeonato Pernambucano, o Campeonato Pernambucano foi feito para ganhar.
É assim que eu tenho certeza que o Santa Cruz vai pensar, é assim que o esporte pensa, é assim que até o Retrô pensa. Tá entendendo? Então eu não vou entrar para participar de campeonato pernambucano. Agora, que te ajuda a formar jogadores, ajuda. O calendário ajuda. Eu não tenho nada contra o calendário de futebol brasileiro, não. Não tenho mesmo. E olha que eu estou com 67 anos, né? Correndo o mundo, mais de 1.300 jogos da minha carreira. Mas não tenho preocupação com isso, não. E os times grandes, quando os times grandes têm falado até muito pouco sobre isso, porque eles têm condição de rodar, né? Pois é. Você viu como é que o Flamengo ganhou o jogo do Racing? Pelo amor de Deus, ó, só tirou 4 férias e colocou 4 monstros dentro do campo. Quer dizer, então, mas por que o Flamengo, o Palmeiras, esses times conseguem fazer isso? Mas porque tem calendário, tem dinheiro, o dinheiro entrou mais, é o que está acontecendo, é o que tem que acontecer. Então, eu penso sempre assim, eu acho que foi uma perda muito grande, Marcelo, o Náutico ficar sem Copa do Brasil e sem Copa Nordeste. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Hélio, você tem contrato até o final desse mês e a notícia que surgiu aqui era que você já estaria no planejamento. Esse planejamento passa mais na questão de estrutura, que é uma coisa que você cobra muito e lutou muito ao longo dessa Série C para que a estrutura do CT fosse melhorada, a estrutura do departamento médico fosse melhorada. Passa por aí ou realmente já passa na questão do elenco dentro das possibilidades, né? Porque com a eleição acaba que impedindo esse planejamento concreto. Na parte técnica, o que o clube me pediu, eu passei para o clube. Isso é obrigação minha. Eu tenho um contrato com o clube, eu tenho que apresentar tudo que o clube. Se o clube hoje quisesse falar assim, não, você não vai sair de férias, você vai ficar aqui com a gente, eu teria que ficar. Você entende? Eu teria que ficar. Por leis, eu teria que ficar. Né? Então, nós passamos tudo. O planejamento, o clube sabe da minha posição. Não é o clube Bruno Becker, não. Nós tivemos um almoço, um almoço, se foi na segunda ou na terça-feira, após a nossa conquista, né? Acho que foi terça, com todos os grandes alvirrubros. A representatividade sensacional, né? Só além do PIB lá em cima, né? Além do PIB lá em cima, pessoas assim muito importantes na vida do Náutico. Eles me pediram para mim fazer uma explanação do que é o Náutico, do que é o momento do Náutico. Quem até pediu para mim fazer isso foi o Américo Pereira, né? Que é esse grande alvirrubro. E eu falei abertamente para o clube, mostrei para o clube que nós hoje não temos 30% de estrutura para enfrentar uma Série B. E não temos 30% de estrutura para enfrentar uma Série B. E o clube tem que estar preparado para um investimento a curto prazo, de no mínimo 2 milhões. A curto prazo. A médio prazo, para você desenvolver até julho, agosto, você tem que colocar, mas no mínimo 1,5 milhão a 2 milhões. E eu falo para você isso com toda tranquilidade. Eu citei 4, 5 clubes que estão sujeitos a não subirem. Todos esses, é infinitamente superior ao Náutico em termos de estrutura. Todos esses que eu citei. Eu não estou falando dos que já estão lá na cabeça, não. Estou citando isso aí. Apesar que tem na cabeça lá que a estrutura ainda é precária, como é o caso do Remo, que é uma estrutura precária, mas está trabalhando muito para melhorar. Eu estou vendo lá a evolução da parte de. Né? Então, o clube já sabe o meu pensamento, o clube sabe como eu trabalho. Se não fosse esses colaboradores, se não fosse o departamento comercial do Náutico, nós não tínhamos conseguido fazer esses 30% que nós fizemos na concentração. Foram atuantes os colaboradores e foi atuante o departamento comercial. Parabéns ao departamento comercial do Náutico, que brigou muito, lutou muito, junto com todos, para conseguir parceria para a gente melhorar a questão nossa lá de clube, né? Mas vocês há de convir comigo, nós não temos campos de treinamento prontos e ideal. Nós temos 2 campos, você entende? Que ajuda, mas não oferece condições. E eu estou falando de CT, porque eu acho que os aflitos vai ter que ter uma repaginada muito boa. Então, o que as pessoas têm que entender, e têm que entender ajudando o próximo presidente, e tomara que seja o Bruno,
eles vão precisar de muito apoio, porque senão, eu tô falando, vai bater e voltar. Vai bater e voltar. Todo mundo acha. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que a imprensa de Pernambuco cobra isso muito pouco. A imprensa de Pernambuco cobra isso muito pouco. A imprensa de Pernambuco, eles muitas vezes eles falam muito do time que entra em campo, do time que joga. Por que não exige? Por que não fala? Por que não discute abertamente as questões estruturais? Porque nós há de convir. O time de Pernambuco que está sujeito, pelo amor de Deus, eu não estou antecipando nada, que está sujeito a disputar a Série B é o Sport. As condições estruturais do Sport em relação à nossa, ela é infinitamente superior. Ela é infinitamente superior. Então, eu não estou aqui condenando nada do Náutico, mas eu estou alertando. E essa é a função do profissional. Porque, infelizmente, tem colegas meus de profissão que eles chegam no clube, eles não querem saber de nada disso. Ele treina o time, acabou, pô, vai embora para casa. Não. Eu bato de frente, eu luto. Hoje o Guilherme participa muito desse trabalho porque ele aprendeu comigo isso de exigir, de buscar. E eu não estou fazendo para ele dos anjos. Sabe por quê? Porque essa estrutura que eu falo, que tem que ter, que a gente está discutindo aqui, ela é para 15, 20, 30 anos. O Hélio dos Anjos é 1 ano, 2 anos, aí eu tô indo embora, não é para mim. Eu estou pensando na instituição. Então, você perguntou sobre essa situação. Então, nós discutimos isso, né? E os possíveis jogadores que eu, na minha opinião técnica, devem ser mantidos no clube. Porque nós temos que ter. E nós temos vários jogadores merecedores de se manter no Náutico. E eu vejo o Náutico necessitando também desses jogadores. Então, nós elaboramos mais ou menos uma relação de 11, 12 nomes. Eu acho que dá de 11 a 12, entende? Uns com algum problema, como é o caso do Carlinho, que tem um contrato fora, que eu gostaria muito, muito que continuasse no Náutico, mas ele tem um contrato com o Noroeste. E esse jogador, para mim, o exemplo, né? O jogador tem um contrato com o Noroeste, tudo certinho, Campeonato Paulista para disputar. Ele lutou como poucos para estar dentro do campo nos 2 últimos jogos. Lutou como poucos que eu já vi na minha profissão, principalmente para o último jogo. Então, o Carlinho foi um exemplo de profissionalismo e um exemplo de que, não, eu tenho o meu contrato, eu tenho o meu pré-contrato, mas a minha vida está aqui. E o Carlinhos, por isso que eu acho que ele merece o Náutico e o Náutico merece, ele precisa dele. Por isso que eu acho que esse jogador é um jogador assim acima da média do que eu vi aí dentro da Série C. Professor Hélio, o senhor disse uma coisa interessante, essa questão da cobrança da imprensa em relação à estrutura do clube. Eu acho que talvez, eu posso até estar enganado, mas eu acho que isso é uma coisa geral, sabe? Acho que eu concordo com você. Acho geral. Geral, pois é. Eu acho que, geral, as pessoas se preocupam muito com o esquema tático, a escalação. Eu acho que é uma deficiência nossa. E quero citar, para reforçar o que você está falando, o que, por exemplo, o Rogério Ceni fez no Fortaleza. O Rogério Ceni fez um trabalho quando foi contratado na primeira ida dele lá para Fortaleza. Ele fez um trabalho de estruturação do clube, né? Aí, 80% você pode ter certeza está mantido lá. E o Rogério já foi embora há muito tempo. Quer dizer, quem está usando? Há muito tempo. Né? Pois é. Mas você acha que o fato de, por exemplo, teve um caso que veio aqui de outro treinador, foi o Ricardinho no Santa Cruz, que ele também cobrava pra caramba no Santa Cruz, o Santa Cruz não tinha condição para oferecer a ele o que ele queria. Você acha que as suas cobranças, seus pedidos, a sua solicitação, o Náutico tem condições assim de se estruturar e dar e fazer esse trabalho ou não? O Náutico tem que ter investimento externo. E isso lá na reunião, nós falamos muito sobre isso. O investimento externo é a liga. São as ligas. Então, é um ganho técnico, que você saiu da terceira e foi para a Série B, as ligas estão interessadas no Náutico. Isso aí já foi um dos grandes ganhos do acesso. E aí é um investimento externo. Tá entendendo? Tem outras demandas lá que esse grupo
de grandes alvirrubros estão resolvendo, né? E que se resolver vai ajudar e muito. Agora, tem que ter investimento externo. Com esse dinheiro de televisão e o dinheiro que vai entrar em cima da mídia, da publicidade, que o departamento comercial age muito bem, trabalha muito bem, só isso aí não dá para o Náutico participar da competição. Não dá mesmo. Tá entendendo? O Náutico precisa disso. Agora, por quê? Porque eu vou contar vou colocar uma situação para vocês que muitas vezes vocês não conhecem isso. Hoje, o jogador de futebol escolhe time também pela estrutura. Você pega bem um jogador como o Vinícius, 32 anos. Ele tem que preocupar aonde o clube que ele vai, se o clube tem estrutura para ele recuperar de jogo para jogo, para ele fazer prevenção de contusão, porque quando o time tem o clube tem estrutura e o jogador trabalha nele, daqui a pouco, Marcelo, ele está prorrogando a carreira dele mais 1, 2 anos. Se ele tiver todos os cuidados, se o clube oferecer para ele todas as condições de boa recuperação, de trabalho em campo bom, com as coisas boas, você pode ter certeza. Eu falo para você, sabe por quê? Eu sou amigo do Adson, eu me dou muito com o Adson do Atlético Goianiense. Os caras vão para o Atlético Goianiense pela estrutura que o Adson oferece para eles. Ele comenta com a gente. Fala, o Adson disputou o jogador com tal clube. Sabe onde que ele ganha? Na estrutura. O cara vai para lá, é cinema. O CT do Atlético é cinema. Totalmente compacto, tudo muito, muito, muito compacto, 2 campos de treinamento, toda uma estrutura. O jogador tem tudo. Você entende? Hoje não tem, Marcelo, como um jogador fazer 90 minutos com a intensidade que é o futebol e ele não ter um departamento, você entende? Principalmente de fisioterapia, aonde ele vai fazer os recovery, aonde ele vai fazer a recuperação, porque está sujeito a ele jogar na terça e ele tem que jogar na sexta. Agora na Série B, se ele não tiver uma recuperação boa, o que vai acontecer? Vai ter a contusão, vai ser prejuízo para o clube. Jogador no departamento médico sem jogar é um prejuízo muito grande para o clube. E então as consequências de uma boa estrutura, você entende? É tudo isso. Acaba sendo economia para o clube. Então eu vejo isso como primordial. E o Náutico tem que crescer nesse sentido, porque o Náutico é muito grande, a camisa é muito pesada. E se a gente conseguir ter a estrutura, se o clube conseguir ter essa estrutura, aí sim a gente pode falar que a camisa vai decidir. Porque na igualdade de estrutura com outros grandes adversários, essa camisa do Náutico, essa torcida do Náutico faz a diferença. Hélio, eu até já tive uma entrevista com você lá no CT, dentro desse assunto de estruturação de clube, a gente tocou no assunto SAF. E você defendeu agora a questão da Liga, né? O dinheiro que a Liga pode trazer para o Náutico e a visibilidade que o Náutico pode ter nessas negociações. Mas você não é muito a favor de SAF? Eu até lhe perguntei se chegasse numa decisão ali, num embate, entre você e o CEO decidir por um jogador, aí você até me deu uma resposta que me surpreendeu. Eu queria até que você retomasse aquele raciocínio. Olha, a relação não é o principal problema. Para mim, o principal problema são os oportunistas em relação à SAF. Você está entendendo? O problema é esse. Porque agora qualquer cara aí aparece num clube, inventa, fala umas histórias e tudo. Não, é a SAF, é a SAF. Oh, não é assim. Não é assim. O Bahia é a melhor SAF do futebol brasileiro. Por quê? Pô, é profissionalismo total. O investidor do Bahia, a SAF do Bahia, vai investir agora 300 milhões na cidade do Bahia, no CT do Bahia, para entregar em 2027. A SAF do Bragantino é a mesma coisa. Aí é coisa séria, aí é coisa de ponta. Agora, daqui a pouco, aparece 4, 5 aventureiros, entra para dentro do conselho e começa a história, falam bem para a imprensa, né? Vende bem o produto, que eu tenho isso, que eu tenho. Aí você vai ver a vida do cara. Olha a furada que o Vasco entrou na SAF. Olha a furada. Aí sim. E outra coisa, esse oportunismo acaba acontecendo em times do porte nosso, né? Do porte nosso. Eu falo do porte de um Náutico, de um igual aí do
um exemplo, né? Do Botafogo da Paraíba, que não é oportunismo, porque eu conheço bem. O cara do Botafogo é um avião como executivo, como empresário. Está investindo no Botafogo muito. É um menino de 40 e poucos anos, mas totalmente estabilizado. Tem uma empresa que tem 400 franquias no país. 400 franquias no país. Tá entendendo? O Felipe. Agora, a gente tem que ter atenção. E nesse ponto, eu vejo assim o Náutico, através do Bruno, através desses grandes alvirrubos que têm conhecimento disso, você está entendendo? Eu vejo eles assim bem pé atrás, esperando realmente se acontecer uma coisa altamente positiva. A minha questão com o SAF é só essa. Agora, naturalmente, como todo investidor, né? Eu vejo. Lembra bem da situação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vendeu para o Ronaldinho, só quem ganhou dinheiro foi o Ronaldo. Não tenho nada contra, o Ronaldo foi super esperto. Você comprar um Cruzeiro e em um ano você colocar só 50 milhões num clube como o Cruzeiro, não é fácil, cara. Agora tem que ter toda a atenção. O Náutico tem. O Bruno é muito frio com isso. Agora, se houver, né, naturalmente, alguém interessado, eu acho que vale a pena estudar, que tudo é. Só que, para mim, o Náutico tem que estar atento com o investimento externo. O investimento externo hoje vai em cima da Liga. Você não pode também pegar um dinheiro da Liga e gastar ele em 6 meses, né? A Liga respeita o Náutico. Pelo que eu estou vendo, as duas ligas respeitam bastante o Náutico, que inclusive tem alvirrubos que tem ligação com grandes investidores de uma liga, né? A XP Investimento coordena muito isso, e essa relação do Náutico com esse grupo, mesmo sendo da outra liga, a liga que o Náutico está, é a liga que já está negociando, vai negociar algumas coisas, dependendo, naturalmente, da eleição. O Hélio, mas se tiver um embate, ô Marcelo, só para completar o raciocínio, se tiver um embate, porque o investidor indica muito o jogador, né? E aí eu lhe perguntei na ocasião anterior, se tiver um embate, você não deixa eu queria falar o jogador uma coisa para do você. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Não é assim a relação, não. Não é assim. Sabe por quê? A SAF, ela não fica só preocupada em retorno de jogador. Ela fica preocupada com o retorno da marca. Você está entendendo? É você comprar uma marca, por exemplo, você compra uma marca aí por 200 milhões, né? E daqui a pouco, porra, você começa a ter resultados, essa marca passa a ser 1 bilhão, um bi, e os caras vendem, assim. Eles não estão. O jogador em si é diferente. Uma SAF como Bahia, porque tem vários núcleos, Manchester City, eles têm vários núcleos, então eles preocupam com o próprio Bragantino, né? O RB Bragantino. Mas é uma relação. As pessoas que trabalham com SAF, treinadores, me deram. A relação é muito tranquila. Inclusive, como eles são muito profissional, eles respeitam isso. Ele vai te cobrar resultado. Ele vai te cobrar tudo. Mas eles respeitam o poder de decisão. A decisão. Porque a maioria das grandes SAFs do país são oriundos da Europa. E na Europa, meu irmão, que é isso que os treinadores brasileiros mais jovens têm que aprender, na Europa, né? Cada tempo que passa, a autonomia do treinador ela é maior. Quem decide é o treinador. Você tem 1 bi para gastar, ele vai indicar os jogadores através do departamento de captação. Então, as decisões são muito voltadas para o comando. E o projeto SAF no Brasil também respeita isso. Hélio, já que o Carlos Miguel puxou esse assunto nacional, eu também queria falar da questão nacional, mas só dando uma opinião em relação à SAF, é bom deixar claro assim, que há SAFs e SAFs, né? SAFs. Exatamente. Se você colocou o nome SAF no negócio, vai dar certo. Não é por aí, né? Não é mágica. Exatamente. Há muitas vezes que a gente monta um elenco, que aliás, eu acho até, sabe, professor, o Carlos Miguel e os amigos da TMC, contratação de jogador, contratação de técnico, é sempre um risco, assim. O cara tá dando certo num clube, não vai querer dizer que tá certo no outro. É muito irregular isso. E a SAF não tem a varinha de condão. Agora, é lógico que dá um respiro muito grande financeiro, que dá uma estabilidade melhor, isso aí não tenha dúvida.
Mas Esses também não pode. dias, Marcelo, É, esses dias eu vi uma posição de um membro do Náutico, né, que é hoje oposição, eu prefiro não falar o nome. Ele deu uma entrevista falando que o pensamento dele era uma SAF no Náutico, você entende? Sem a SAF envolver no futebol. Eu falei, gente, é muito atraso, né? Qual SAF que vai para um clube de futebol que o que ele tem é o futebol? Quer dizer, então ele vai comprar, ele vai pagar, ele vai tudo, e não vai decidir no futebol. Ele vai decidir no remo, decidir no futebol de salão, decidir na parte social. Quer dizer, isso não existe, né? Compra futebol. A SAF, o investidor compra futebol. Desculpa que eu te cortei. não, claro. Tá valendo bate-papo, não tem isso não. Agora, já que a gente estava falando da questão nacional, que é a questão SAF que toma conta do Brasil, eu queria saber do outro assunto nacional que sempre é repercutido, e eu queria ouvir muito a sua opinião, né, toda vez que a gente se encontra para bater um papo, é a questão do VAR, da arbitragem do futebol brasileiro. Como é que você está vendo? Qual é a sua avaliação? A gente vê árbitros que apitam uma coisa aqui, aí o outro vai, mesmo lance apita diferente. A questão da utilização da tecnologia, como é que você está vendo isso? A nossa tecnologia é ruim, né? É ruim. O Brasil não tem o VAR de ponta. Passa a ter agora em 2026, passa a ter o de ponta. Na Série A. Você imagina bem, Série B e Série C, eu acho que Série B, Série C não são quatro câmaras para envolver, 6 câmaras no máximo. Tá entendendo? Então é totalmente arcaico. Tá entendendo? Aí nós temos aqui a questão, e essa é uma questão problemática para a arbitragem. Eu vejo outro problema da arbitragem. Ex-árbitro de campo passar a ser VAR. Principalmente os experientes. Eles querem cuidar, eles querem tomar conta do jogo. Ele pega um árbitro jovem e ele experiente lá no VAR. Você, olha, observa para mim. Pega o nome do VAR. Elbert, aquele careca lá do Paraná. Você pega ele no VAR com um árbitro jovem. Ele chama VAR umas 10 vezes. Porque são tudo metidadona. Tem ele, tem o Edmond Rezende de Goiás, e tem agora um menino aí, até foi do VAR do Palmeiras e Flamengo, que era aí de Natal. Entendeu? Impossíveis. Querem comandar. Então, quer dizer, aí tem esse problema, essa relação, tá? Esse complicador. Aí dentro de campo, em vários sentidos, a prepotência do árbitro de campo. Essa prepotência mata com eles. Eu citei publicamente um bom árbitro de Pernambuco, o Rodrigo é um bom árbitro. Quando ele teve um problema num jogo contra o Cruzeiro, com aquele 10 do Cruzeiro que joga muito, o 10 ali do Cruzeiro, que joga pra caramba, 2 nomes, e ele ofendeu o rapaz, simplesmente falando pro rapaz assim: eu não te conheço, eu não sei quem você é. Aí ele virou pro quarto árbitro, pro bandeira, e perguntou: quem é? Como é o nome dele? Quem é ele? Como é o nome dele? Matheus Pereira. Isso ali. Hã? Matheus Pereira? Matheus Pereira. Isso ali foi de uma prepotência, de uma falta de educação, de uma falta de. Assim, eu não quero ter boa relação com o jogador. Tá? E eu estou citando esse exemplo, mas a gente tem milhões de exemplos. E outro problema, pelo amor de Deus. Aí aí são todos nós. Gente, vamos ter um pouco mais vamos dar um pouco mais de tranquilidade para o árbitro. Pelo amor de Deus. O árbitro hoje apita. O que ele apita, os caras vão para dentro dele querendo matar o cara. Aí ele apita daqui a pouco contra esse time vem 4, 5, 6 jogadores da blitz dele. Aí ele apita a favor do outro time, aí, contra o outro time. Olha bem como é que tem sido as arbitragens, o clima de jogo das arbitragens. Então, nós todos temos a responsabilidade. E aí nós vamos. Aí o árbitro apita o jogo,
termina o jogo, os caras da imprensa fazem 300 programas, eu assistindo o jogo, eu antecipo impedimento, sabe, a gente tem essa facilidade. Entendeu? Ó, sem acontecer, os caras estão comemorando, eu fico assim, ó, ei, eu acho que vai chamar. Isso aí não vai dar certo. A gente tem essa facilidade, claro. Muito tempo no meio, né? Aí, os caras que fazem um comentário, ô, velho, em condições de observar friamente. Eu, na minha poltrona, eu observo uma jogada friamente. Agora, velho, o árbitro é fração de segundo, meu irmão. O árbitro é tudo ali muito rápido, muito. Aí, pô, tudo prospera contra o árbitro também. E nós somos culpados disso. Nós, treinadores, nós, profissionais, somos culpados disso. Agora, chama atenção, né? A prepotência dos árbitros brasileiros é uma coisa impressionante. Eu cito uma coisa assim, sabe? É incrível. Você já viu como é que o árbitro brasileiro termina o jogo? Ele só falta dar pirueta. Eles só faltam dar pirueta para colocar, para meter a bola no centro central. Você fica vendo os árbitros lá de fora, você não escuta o apito do cara, você não percebe que vai terminar o jogo. Você só percebe que você está ligado ali no horário. O cara tem um grande árbitro inglês que ele não põe um apito na boca para terminar o jogo. Ele não põe um apito. O árbitro brasileiro dá pirueta, termina chamando o VAR, adora terminar chamando o VAR, e aí a bola fica ali com ele, a câmera nele. Pô, velho, algumas coisas. Agora, o principal para a arbitragem é profissionalizar. O principal para a arbitragem é profissionalizar. Isso aí, agora, para profissionalizar, você tem que ter uma estrutura sensacional, porque você é aquela história. Todo mundo cobra que o treinador brasileiro não estudou, né? Não estudava, né? Não estuda, não é isso? A CBF tem 10 anos que a CBF ofereceu o curso da academia. 10 anos. A UEFA tem quase 80 anos que a UEFA tem um curso de treinador. Você está entendendo? Então, a arbitragem, para profissionalizar, você vai ter que ter estrutura para treiná-lo. O único estado que tem estrutura, que fornece tudo da preparação do árbitro, que eu vi, eu participei de encontros, né, é a Federação Paulista. A Federação Paulista faz pré-temporada, é lá no CT do antigo Oscar, lembra do Oscar zagueiro? É no CT dele, faz jogos, pede os clubes para fazer jogos lá na redondeza, para os árbitros ir apitar, estudam o tempo todo. A única federação que faz esse trabalho. Agora, normalmente os coitados dos árbitros pegam um preparador físico, né? Aí daqui a pouco treina na avenida da cidade, na orla. Quer dizer, aí é exigir demais dos caras. Só que todos nós temos uma parcela muito grande, Marcelo, nesse problema arbitragem brasileiro. Eu ia perguntar isso, se você tinha... Só um comentário. Você faria... Você está fazendo também uma autocrítica aí, no caso, né? Porque eu lembro de um jogo que você foi até expulso logo no começo da partida do Náutico, não lembro, não me recordo qual era. Você também acha, assim, em questão a isso, você se inclui nisso, e você acha que também era visado por alguns árbitros? Não, eu não sou visado, não. Eu me incluo nisso. Uma coisa que eu me cobro muito. Entendeu? Eu me cobro muito. E agora, trabalhando com o Guilherme me incomoda muito com isso. Agora mesmo, nesses jogos, agora eu estava com 2 cartões amarelos, o Guilherme o tempo todo, pai, você não pode ficar fora da final, pai, você não pode ficar fora da final, pai, tranquilo. Então, eu tenho que aprender também, eu tenho esse defeito, você entende? Normalmente, quando acontece lances assim, meio grotescos, eu sou o primeiro a pedir desculpa ao árbitro, eu entro dentro do campo, eu peço desculpa. Muitas vezes a gente apela muito com o quarto árbitro ali, aquela coisa, aquela relação ali. Quando eu sei que eu extrapolei, eu vou lá, peço desculpa, mas eu mesmo com meus 67 anos, eu tenho que melhorar nisso, melhorar mesmo. A gente está chegando na reta final, mas você tocou no nome do Guilherme. E eu soube que você já tinha externado isso, que os treinamentos no Náutico são setorizados, né? Vocês trabalham por dia e setores, defesa, meio-campo, finalizações no ataque. É verdade que a defesa do Náutico, quem trabalha, quem dá o treinamento é o Guilherme, baseado muito no que ele vê do Flamengo jogar, do Chelsea jogar?
Olha, o trabalho de linha defensiva é linha defensiva. Não quer dizer que ele trabalha todos os conceitos defensivos. O trabalho de linha defensiva é ele que executa. Eu estou lá junto com ele, né? Sei o que vai ser feito, nós discutimos, nós trabalhamos, porque a gente, antes de entrar no campo, qualquer trabalho, antes de entrar no campo, a gente visualiza esse trabalho. A gente dá o exemplo, a gente mostra os vídeos e aí leva para dentro do campo. E eu deixei muito esse trabalho da linha defensiva nossa, né, com o Guilherme. E aí é onde que eu falo para vocês uma coisa. O grande lance dessa nossa decisão, e eu já citei isso publicamente, foi a linhazinha rápida que nós fizemos, entende? No lance do pênalti no lance do pênalti do Brusque. Aquilo ali é treinamento. Aquilo ali, os meninos comemoraram isso depois no vestiário. Por quê? É uma movimentação automática, mas é em cima de 4 jogadores. Muitas vezes entra até o quinto, né? Perna pesada, 49 minutos, mental pesado, mental cansado, e eles fizeram uma coisa automática que é de treinamento. O Guilherme, na maioria desses treinamentos, é o Guilherme que faz. Vamos nessa, Marcelo? Vamos nessa. Vamos deixar ele descansar? Um abraço para vocês, viu, Marcelo? Secou a garganta ele, de tanto conversar aqui. Muito obrigado, tranquilo. E estou esperando você voltar para Recife para a gente bater um papo sobre música. Tem ouvido o que ultimamente? Olha, rapaz, eu tô falando para você. Esse tempo aí de Náutico, eu não tive tempo nem de escutar muita música. Apesar de que eu recebo, né? Eu te falei que eu recebo do Spotify, eu recebo os lançamentos toda quinta-feira. Hoje, meia-noite, eles caem para mim. Cai mais ou menos assim, para falar a verdade, cai umas 200 músicas para mim hoje. E ultimamente, rapaz, eu vou ser muito sincero. Mas eu fiquei muito brasileiro. Rapaz, eu acho esse moleque, esse tal de João Gomes, sensacional, sensacional. Você entende? E ele, então, agora com aquele menino do acordeon, mas que coisa boa. E ele lançou logo em seguida, a Netflix, a Spotify lançou um outro álbum dele. É maneiro pra caramba, eu gosto muito dele. E eu tô gostando muito também do brasileiro Chico, filho lá da Cássia Eller. Louco da vida, né? O último show dele, ele tava de camisa de linho e um calção de um time de futebol. Um garotão, boa voz. Ele é vascaíno. Ele é vascaíno. Boa. Essa aí é um moleque bom. É uns caras bons. Carlos, Miguel, apreciador do Leonardo Cohen. A gente ainda vai conversar sobre isso. Leonardo Cohen. Tá me devendo Tá vendo? Eu tô devendo a Leonardo Cohen as minhas homenagens, porque eu tô escutando ele pouco, cara. O lugar bom de escutar Leonardo Cohen é aqui em casa, porque aqui, né, é um vinhozinho e um faceiro no final da noite, né? Mas tem uns cara bons, viu? Tem uns cara bons parecido com o Leonardo Cohen. Tem uns cara bons aí. Tá surgindo uns cara bons. Mas eu tô mais nos brasileiros agora. Gostei demais do João Gomes, gostei demais do Chico. Depois você me indica aí, depois me indica. Beleza. Tá ok, meu irmão. Vamos marcar um papo, Hélio, só pra gente falar coisas extra-campo. Aí a gente fala de música, fala do que você quiser. Muito bom. Eu sei que o Marcelo não é muito vinho, mas ele é um chopp danado. Nós também tomamos um choppinho, Marcelo, né? É isso, Hélio. Valeu, um abraço pra você, gente. Foi um prazer, tá? Tudo de bom. Prazer. Hélio, muito obrigado. Valeu, um abraço para você, tudo de bom. Boa sorte no ano que vem. Tomara que você permaneça em Pernambuco, porque eu sou um grande defensor aqui dos trabalhos longevos dos treinadores e a gente precisa ver isso mais no futebol pernambucano. Bom restinho de férias e boa sorte. Obrigado. Valeu, um abraço para vocês. Obrigado por tudo. Valeu. Marcelo, um abraço para você, Marcelo. Tudo de bom. Foi bom demais aí. Um abraço. Abraço para o pessoal da TMC. Se liguem. Perfeito. Muito bem. Show. Olha, galera, chegamos ao final aqui desse bate-papo. Muito obrigado ao Hélio, muito obrigado ao Marcelo Cavalcante. Vamos continuar agora com a programação em Rede Nacional da TMC, jornalismo 24 horas. Lembrando, Transamérica é TMC. Quem ouve, sabe. Tchau, galera. Até mais.